Só um avisinho rápido. Pessoal, é o seguinte, eu acredito que a maioria de vocês está acessando essa aula pelo celular. Então, para acompanhar a parte prática, é necessário instalar o aplicativo do Google Classroom. O aplicativo está disponível lá na Play Store. Acredito que a maioria de vocês está acessando, utiliza um celular com o Android. Então, vai lá na Google Play Store, faz a busca por esse nome que está aí na tela, Google Classroom, instala o app e, se possível, também instalar o Google Agenda e o Google Drive. Google Agenda é esse símbolozinho aí, que Carlos mostrou, né? Está mostrando agora com 31. E o Google Drive é esse outro ícone que ele está mostrando no momento. Então, quem não tiver instalado ainda e estiver acessando pelo celular, corre lá na Play Store e instala. Quem está acessando pelo computador, notebook, desktop, vai continuar acessando através do navegador. A gente vai passar o endereço para vocês digitarem daqui a pouquinho. Continua no navegador, que é onde vocês estão no momento. Ok? Esse aviso de instalar as apps é mais para quem está acessando via celular. Carlos. Perfeito, Gustavo, exatamente. Existe uma abordagem diferente, né? Na hora que você está usando o computador, todas essas ferramentas são ferramentas que a gente chama de web, né? Então, você utiliza como uma página da internet. Então, você não precisa de instalar, né? O Google Drive, né, para armazenar arquivos, como eu falei, lá na nuvem, como a gente fala. Então, lá no computador do Google, seus arquivos vão estar armazenados, não vai ocupar espaço no seu computador. Posso baixar também o Google Drive para o meu computador? Posso. Se eu quiser acessar esses arquivos quando eu estiver sem internet, eu preciso. E aí eu trabalho nesses arquivos de maneira offline, que a gente chama, sem internet. E aí, quando eu tiver internet, ele faz uma sincronia, ou seja, as alterações que eu provoquei ou os arquivos que eu criei no meu Drive, no meu dispositivo, são passados para a nuvem, são passados para o computador do Google. Mas posso trabalhar também de maneira 100% web. Isso no computador, notebook, né, desktop. Agora, no celular, o que é que acontece? Cada um desses apps eu tenho que baixar para poder utilizar. Então, provavelmente vocês já baixaram o Google Meet, né, porque vocês estão aqui conectados. Muito comum o pessoal baixar o Gmail. E aí, para utilizar nessa aula de hoje, a gente precisa que vocês baixem pelo menos esses aplicativos que o Gustavo falou, né, o Agenda e o Drive. Para edição de documentos, se eu quiser fazer edição de documentos para adicionar como resposta, eu preciso de baixar o documento. Para execução de planilhas, eu preciso de baixar o planilha. Se eu quiser montar uma apresentação, eu preciso de baixar a apresentação. Então, cada um desses apps que eu for utilizar no meu telefone, no meu tablet, eu preciso de baixar. Certo? Então, rapidamente falando sobre o Google Drive, eu já falei, né, que esse espaço na nuvem para vocês armazenarem seus arquivos fora do seu dispositivo. O Google Classroom, vocês utilizam para acessar as suas turmas, né? Então, lá vai estar um conteúdo de uma turma organizado, pode ter aulas, pode ter materiais de apoio, pode ter atividades, pode ter avaliações lá no seu Google Classroom, na turma que você participa, né? E aí vai depender da organização do seu professor também. No Gmail, vocês utilizam para troca de mensagens. Hoje o Gmail está bastante integrado com o Google Meet, né? Para quem utiliza o dispositivo computador ou e até mesmo no telefone. O telefone, se você ativa o Google Meet pelo Gmail, ele também abre o seu aplicativo, só que você tem que ter baixado o aplicativo. O Agenda também está lá integrado. Também lá no Google, no Gmail, vocês têm acesso ao chat, né? E aí, utilizando o e-mail institucional, vocês têm acesso com mais facilidade, já que a UERN utiliza um padrão de e-mail. Então, por exemplo, meu nome é Carlos André, o meu e-mail é carlosandré@uern.br. André Gustavo, o e-mail dele é andregustavo@uern.br. Tudo isso
se você utiliza lá no Gmail, ele já vai completando o endereço daqueles que fazem parte da instituição. Então, facilita também a comunicação. O Google Classroom, ou Sala de Aula Google, é uma ferramenta online gratuita que auxilia professores, alunos e escolas com espaço para a realização de aulas virtuais, definição do Brasil Escola. Então, por meio dessa plataforma, as turmas podem comunicar-se e manter as aulas à distância mais organizadas. Eu digo muito que o Google Classroom é uma sala de aula aberta 24 horas. Então, lá todo o material que está lá à sua disposição está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí vocês podem fazer o acesso e consultar esse material. Os professores vocês podem se comunicar com seus professores via mural, onde toda a turma consegue enxergar a comunicação. Vocês podem se comunicar de maneira particular também, como a gente vai ver a seguir. A interação com o Google Classroom, a gente tem duas possibilidades. Os professores conseguem criar e participar de turmas, e os alunos eles conseguem participar de uma turma que já foi criada. E aí, a partir dessa participação de turma, é que ele tem acesso aos materiais. E aí, como é que o aluno pode participar? Ou ele recebe um e-mail de convite, né? E aí, esse e-mail é um e-mail padrão que a própria plataforma gera, quando o professor gera o convite, insere lá o aluno, ou o professor pode mandar um e-mail também só com o código da turma. E aí você vai lá na plataforma e pede para entrar utilizando o código, né? Que é o via código da turma, que a gente vai disponibilizar a seguir quando começar a parte prática aqui no chat. Lá, entrando no Google Classroom, vocês vão ver 3 opções principais, né? Pessoas, onde você consegue enxergar quem faz parte da turma. E aí, uma das minhas turmas me foi questionado: professor, quantos alunos podem participar de uma turma? Então, existe uma variação em relação à quantidade de pessoas que podem participar de uma turma. Então, contas empresas, contas escolares, como a nossa, permitem a participação de até 1.000 pessoas. E aí, 1.000 pessoas engloba professores e alunos, certo? E aí, nessa opção pessoas, você vai conseguir enxergar quem são seus professores, quem são seus colegas de turma. Na guia, na opção atividades, você vai conseguir acessar todo o material de aula, material de apoio, atividades, avaliações que o professor colocar, e a opção mural, né, a guia mural, onde você consegue ver as atualizações da sua turma, né, que atividades, que materiais, que aulas o professor colocou, consegue se comunicar com seus colegas, né, e consegue ter um resumo, isso para os computadores, de quais atividades estão com data para vencer. Em relação aos tipos de comunicação, que eu falei de maneira bem breve há um instante atrás, existe a comunicação síncrona, que aí a plataforma do Google Classroom vai permitir esses 2 tipos de comunicação, graças à sua interação com o Google Meet, né? Então, ela permite essa comunicação síncrona, que é essa que a gente está fazendo agora. Estamos todos, no mesmo momento, interagindo de forma direta, né? Não estamos no mesmo local, mas estamos interagindo de maneira direta no ato da comunicação. Qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat, né? Podem falar, podem pedir para falar, e aí a gente dialoga. Então, a gente pode fazer via Google Meet, via ligações telefônicas, né, conferências com N aplicativos que tem para videoconferências, né, comunicação em áudio e vídeo em redes sociais, como o WhatsApp também. Enfim, existem várias maneiras de se fazer essa comunicação síncrona. Existe também a comunicação assíncrona, né? Aí, discentes e docentes se comunicam de forma não simultânea, ou seja, a interação não acontece de forma direta e imediata, né? Falei lá que o Google Classroom é uma sala de aula aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, só que as pessoas não estão 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Elas estão em alguns horários lá acessando a plataforma.
E aí o professor disponibiliza um material, não necessariamente na hora que ele disponibilizou, você estava lá na plataforma. E aí você vai acessar depois. Então, a comunicação, a mensagem que ele passou, a atividade que ele deixou, o trabalho que ele passou, o material de apoio, você acessou em um momento posterior ao que ele deixou. Então, a comunicação não aconteceu de maneira síncrona, ela aconteceu, mas de maneira assíncrona, cada um a seu tempo, né? Então, o WhatsApp também é um exemplo de aplicativo que permite essa comunicação assíncrona, né? Então, você coloca lá a mensagem e a pessoa não necessariamente vê no mesmo instante que você colocou. Às vezes, ela vê com alguns instantes depois. Tem gente que demora bastante, né? Vê alguns dias depois. Mas, enfim, aplicativos de mensagens, e-mails, chat de texto, SMS, são todos exemplos de ferramentas que podem ser utilizadas para a comunicação assíncrona. Hoje a gente tem bastante possibilidades. Antigamente era o correio, né? Mandava uma carta e aí era fazer a comunicação assíncrona. Então, lembrando que coexiste com o Google Classroom a plataforma íntegra, ou seja, vou me matricular em uma disciplina. Vou mandar um e-mail para o meu professor para ele me mandar o código e estou matriculado? Não. Eu tenho que me matricular na plataforma íntegra e aí, depois de eu me matricular na plataforma íntegra, se o meu professor vai fazer o uso do Google Classroom, aí ele vai me convidar, mandando um convite para o meu e-mail ou me mandando o código, que também pode ser por e-mail ou algum outro tipo de ferramenta de comunicação, WhatsApp, ou qualquer outro tipo de SMS, qualquer outro tipo de ferramenta de comunicação. Vou acompanhar minha frequência no Google Classroom? Não, vou acompanhar na plataforma íntegra. O cronograma da disciplina, com certeza está na plataforma íntegra? Sim. Vou tirar uma declaração de que estou matriculado na disciplina no Google Classroom? Não, na plataforma íntegra. Então, todas essas questões que já existiam na plataforma íntegra permanecem na plataforma íntegra. O professor pode disponibilizar material também na plataforma íntegra? Pode. É interessante que ele organize e defina qual ferramenta ele vai utilizar para o aluno não ficar perdido, né? Parte 1 e parte outra. É interessante, se for utilizar, utilize ou uma das duas ou as duas, né? Para todo tipo de material. A plataforma íntegra é aquela que vocês utilizam para acompanhamento de informações referentes aos registros institucionais da disciplina, como notas, faltas, resultado final. Ela calcula para você sua média. Você consegue ver ao final das avaliações das 3 unidades de uma disciplina de 60 horas, por exemplo, se vocês estão aprovados ou se precisam de fazer uma 4ª avaliação, né? Se vocês estão com um número de faltas excessivo, você consegue ir acompanhando ao longo da execução da disciplina, né, o seu número de faltas para você ir se policiando, né, e você consegue emitir aqueles documentos que a gente já falou. Como é que acessa a plataforma íntegra? Então, se vocês têm um e-mail institucional, vocês já devem ter acessado, mas só relembrando, utiliza os 9 primeiros dígitos do e-mail, do CPF e a senha, acessando o endereço integra.ern.br. E agora a gente passa para a parte da prática, né? Lembrando que eu preciso de utilizar, vocês vão precisar de utilizar o e-mail institucional, que é aquele que termina com @alu.urn.br. Vocês, na hora que se matriculam, já tem esse e-mail, basta ativar na plataforma íntegra, e aí as instruções já foram colocadas aí no chat, né? Então, vamos utilizar esse e-mail para acessar a turma. E aí, lembrando, vocês podem ou inserir um código para poder acessar a turma, e aí o professor André vai disponibilizar esse código, ou receber um convite. E agora vamos acessar a parte prática da plataforma do Google Classroom.